Manhã de terça-feira, dia 30 de junho de 2026. Nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém. Esperamos, irmãos, que o Senhor nos dê a sua palavra para poder transmitir aos irmãos aquilo que for necessário para todos nós. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Nós vivemos aqui na cidade de Itajaí, região onde nascemos, vivemos e aguardamos a volta do Senhor. Nós agradecemos a Deus também pela vida de todos vós que nos acompanham durante todos esses anos, ouvindo a palavra do singelo Evangelho de Cristo. Nós somos assim, servos do Senhor, e sempre esperamos ser assim até o fim. Na simplicidade do Santo Evangelho de Cristo, nós alcançamos a alegria e a paz para nossa alma. Nossos pais alcançaram, e foi-nos passado também esta mensagem com testemunhos da nossa própria família, dos nossos próprios irmãos na fé, que já dorme, a grande maioria já dorme no Senhor. Mas nós, dando continuidade aqui, aquilo que sempre convém um servo de Deus manter vivo na sua vida. Queridos irmãos, uma das coisas mais lindas que nós temos na nossa vida é estar na casa do Senhor reunido com o povo de Deus, sem dúvida nenhuma. Há uma necessidade. Nós sabemos que nós somos templo de Deus, mas não podemos viver assim, separados, como se não tivéssemos irmãos na fé, não tivéssemos alguém para nos alegrar juntos, um testemunhando para o outro. A igreja do Senhor chegou aonde chegou, irmãos, porque um foi passando para o outro. Um foi divulgando para o outro o santo evangelho do Senhor. Quantos que passaram na frente de um templo e entraram lá e ouviram a mensagem, e o coração dele, a alma dele foi transformada, e ele nunca mais saiu. O maior desejo dele era estar lá, junto com os irmãos. Isto é indiscutível. Ir na casa do Senhor, no templo, ou na casa de Deus. Nós somos casa de Deus, mas essas casinhas vão na casa de Deus, junto com os irmãos, para nos alegrar juntos e receber a glória do Senhor. Essa manifestação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos, irmãos, que santidade, como diz no Salmo 93, santidade convém para sempre na casa do Senhor. Para sempre. Não foi só nos dias de Davi, não foi só nos dias dos tabernáculos no deserto, mas é para sempre na casa do Senhor. Santidade. Jesus, quando entrou no templo em Jerusalém, ele se deparou com uma situação triste, terrível, que ele fez o que deveria de fazer, disse o que está escrito aqui no Santo Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo de número 12, diz assim: entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os vendedores que compravam no templo e derramou ou derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Vendiam tudo ali para sacrifício, que vinham ali trazer. Eles faziam negócio, desses negócios aí, cambistas e tudo mais, e quantas coisas mais. E disse-lhes Jesus, está escrito, lá nos Salmos está escrito também, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões.
Você já tem visto isso por aí? Eu creio que sim. Isso não pode ser chamado casa de Deus, não é? Eu estava lendo uns comentários aqui, uma irmã comentando e perguntando, eu não tenho como responder para cada um. Ela falou o que eu achava de numa casa na igreja, onde ela chamou de igreja, onde ela congrega, foi colocado um telão para assistir a Copa que está aí agora. Irmãos, isso não é casa de Deus. Não. Outros perguntou sobre festa junina na casa de Deus. Não, não é casa de Deus. Outro pergunta sobre o carnaval e essas coisas todas que estão fazendo hoje. Isso não é casa de Deus. Casa de Deus é um lugar santo. Um lugar, templo quer dizer um lugar consagrado ao Senhor. Totalmente consagrado a Ele. Ali é onde nós vamos. E nós chamamos como casa de Deus. Jesus expulsou todos eles. O lugar que era para ser chamado casa de oração está escrito, mas vocês transformaram isso aqui num covil de ladrões, num covil de confusão. Nós não vamos num lugar assim, irmãos, não tem como ir, mas nós vamos sim, num lugar onde nós podemos cantar juntos, exaltar o Senhor com alegria, derramar lágrimas junto com os irmãos, olhar um no rosto do outro, ouvir a palavra juntos, orar juntos, nos abraçar e voltar para nossa casa alegres e felizes, porque encontramos os nossos irmãos. Amém. Casinhas de Deus, aonde eu chamo casinha porque somos nós. Casa onde Deus habita. Vai no templo do Senhor, ou como nós chamamos e vamos continuar chamando, casa de Deus, um lugar consagrado. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, instruindo ele sobre como deveria ser o comportamento do povo, os obreiros na casa do Senhor, tudo está lá no capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 15, ele diz assim, escute bem, mas se ele tardar em ir com Timóteo, para que saibas mais como convém. Olha, ele quer dizer, se eu demorar um pouco, eu vou fazer você saber mais coisas ainda. Como convém andar na casa de Deus. Como convém nós ser o nosso comportamento lá. Como é lindo, irmãos, eu me alegro quando alguém vai cultuar comigo e depois me fala, aqui eu vi ordem, vi decência, vi o povo andar decentemente trajado e bem vestido na casa do Senhor, louvando, exaltando o Senhor, reverenciando o momento da palavra, reverenciando tudo na casa de Deus. Não é aquele corre para lá e para cá e conversando no celular e tantas coisas mais que pode acontecer. Não! Não, é um lugar consagrado ao Senhor. Por isso nós chamamos ali é a casa de Deus. Foi consagrado para a casa de Deus. Tu lembra, Esther, da casa de Deus quando tu era menina ainda? Como eu me lembro. Lembrei-me agora de uma situação que eu tinha meus 10, 11 anos. Criança ainda. E a gente sempre tinha as coleguinhas da gente lá, né? Chegava e logo tentava procurar onde é que elas estavam sentadas para a gente sentar junto. Mas a igreja, ela era um pouco comprida, um pouco longa, uma igreja grande. E atrás do púlpito tinha ali uma faixa, uma faixa com letras góticas, escrito bem grande, Jesus em letras góticas. E por cima estava escrito, prepara-te, ó homem, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. E por baixo daquele tipo pergaminho que estava escrito Jesus, estava escrito, Jesus em breve voltará. Que eu chegava assim mais ou menos no meio assim do corredor e olhava para lá
o temor de Deus entrava tão forte no meu coração que eu pensava, meu Deus, será que eu estou preparada para esse dia? Será que eu estou preparada? E eu logo procurava um lugar para sentar, para me ajoelhar e orar e pedir misericórdia para Deus. Irmãos, isso nunca saiu da minha vida, nunca saiu do meu coração. O temor na casa do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a cada dia, reverenciar. Na Bíblia também está escrito, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não é para tirar o pé, é para andar devagarzinho, para não perturbar os irmãos que estão orando. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e abençoe a todos nós. Queridos irmãos, a Esther falando e eu lembrando, ela morava na cidade, uma cidade maior, e nós saímos da cidade em 52 para ir para o interior, muito interior. Meu pai se tornou um funcionário público do Serviço de Proteção aos Índios numa aldeia indígena. E todos aqueles índios, a grande maioria, estavam aceitando Jesus. Estavam saindo de uma situação terrível, terrível, terrível. A tribo estava quase extinta. Mas quando o Evangelho de Cristo entrou lá, entrou vida. E o lugar onde nós tínhamos para congregar era embaixo das laranjeiras, quando não estava chovendo, ou em umas casinhas velhas, muito velhas, quando estava chovendo, coisa assim. Ali nós ficávamos, mas logo foi construído um templozinho de madeira, tudo de madeira. E não tinha muita madeira na floresta, mas não tinha serraria. Então a madeira foi cortada tudo a braço. Eu me lembro que aqueles irmãos que cortavam as madeiras e puxavam, eu tinha 8 para 9 anos. Iam puxando as madeiras, iam serrando, e eles iam cantando e glorificando a Deus o tempo todo, que era para construir a casa de Deus. Madeira do mato. Aí foi feita as tabuinhas para cobrir o telhado, não tinha telha, para cobrir com tabuinhas de uma madeira chamada louro. Meu pai fez uma máquina que só tinha uma lâmina de ferro bem afiada, e eles puxavam para cá e tiravam uma lasca de cada puxada, era uma tabuinha daquela que saía para cobrir a casa do Senhor. E eu sentado ali fui pegando taubinha por taubinha daquela na minha mão e empilhando. Dias se passaram. E quando eu passava na frente da igrejinha, ou nós íamos nos congregar, eu olhava e pensava comigo, todas as taubinhas que estão aí passaram na minha mão. E eu me sentia alegre e feliz, porque eu tinha contribuído para a construção da casa do Senhor. Lembro-me do dia da inauguração. Foi um dia de choro e de lágrimas. Os irmãos passavam as mãos naquelas paredes sem pintura, sem sarrafiar as gretas, mas eles passavam a mão e glorificavam a Deus, porque agora nós tínhamos banquinhos novos que ganhamos, veio de fora não sei de onde, e para louvar a Deus agora num lugar seguro. Ela era chamado Casa de Deus. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Talvez quem não passou por isso não sabe dessas coisas, não sabe valorizar isto. Irmãos, casa de Deus não é edifícios luxuosos que estão numa avenida ou noutra e hoje estão desfigurados. Entra-se lá sem respeito, sem reverência, sem saber aonde está. Mas a casa de Deus continua sendo um lugar onde o pecador entra perdido e sai de lá transformado. O homem e a mulher entra doente e sai curado. O homem entra lá sem saber quem é o Espírito Santo e de repente é convencido por ele a ser uma nova criatura. Aleluia. Nasce de novo. É lavado e purificado no sangue do Cordeiro. É lá nessas casinhas que nós chamamos de templo ou casa de Deus. Nós somos casa de Deus, repito, nós sabemos disso porque a Bíblia nos ensina, mas também chamamos o lugar aonde nós vamos de templo
ou casa do Senhor. Aleluia. Um lugar reservado para nós glorificar e exaltar o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu lembro no dia da inauguração, quando cantaram o hino 14 da harpa cristã, eu lembro disso, eu fico imaginando como é que eu esqueço tão fácil as coisas, e eu não esqueço do hino que foi cantado naquela manhã, um culto que começou talvez às 10 horas da manhã e foi até quase à noite. Não parou. Não parou, o povo alegre e feliz, glorificando e exaltando o Senhor. Quem morava longe foi embora, mas os dali ficaram e emendaram o culto com o culto da noite, com o lampião aceso, porque o Senhor se manifestava no nosso meio. O corinho daquele hino diz assim: quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz, cujos raios brilham lá na cruz, na qual morreu Jesus. Sempre avante quero eu andar, até no céu chegar. Eu lembro quando cantaram esse hino. Querido irmão e irmã, se você tem um obreiro, um pastor que ama a casa do Senhor e zela pelaquela casa, pede respeito e reverência nos cultos, ame esse homem, abrace esse homem, ore por ele, porque está ficando coisa rara nesses dias. Um lugar onde se reverencia o nome do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, para que o Senhor se manifeste na tua vida, assim como ele se manifestou através do Espírito Santo lá no cenáculo em Jerusalém, naquele dia, quando eles estavam reunidos já depois de 10 dias cansados, sentados, como um vento impetuoso chegou e entrou dentro daquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Querido e soberano Pai, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade. Nós te agradecemos por esse santo dia, Senhor, que tens nos concedido. Deste-nos a oportunidade de estar aqui neste lugar. Mais uma vez, aonde sempre estamos, na nossa casa, orando, Senhor, pelos irmãos agora, depois de ter transmitido, Senhor, a tua palavra. Pai divino, Pai de amor, desperta em cada vida, em cada coração, meu Deus, a tua obra, Pai, faz ela renascer dentro dessa vida. Sim, Pai querido, que nós possamos também manter na nossa consciência, no nosso entendimento, o culto do raciocínio, que nunca fecha, que nunca para. Sim, Pai de amor, nós te pedimos e te agradecemos, Jesus, por tudo, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Amados irmãos, querendo o Senhor, amanhã a gente volta. Fiquem todos na paz do Senhor.